Nosso quadro Momento Psicologia para Todos. Doutor Nelimar, prazer recebê-lo novamente. Muito bom dia. Bom dia, Júlio. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Montanhesa com você e os ouvintes aí da rádio. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Qual é, doutor? Hoje eu propus falar sobre medo de provas, ansiedade para provas. Essa é uma dificuldade recorrente. Medo de provas, ansiedade em relação a provas é uma situação mais comum do que a gente imagina e que afeta um número muito grande de estudantes, e não só estudantes do ensino regular, mas também pessoas que estão se preparando, por exemplo, para um concurso. É muito comum pessoas estarem bem preparadas para o concurso, mas não conseguirem tirar uma nota muito boa, justamente porque ficam ansiosas durante a avaliação, né? A avaliação, o medo de avaliação, o medo de provas, a ansiedade nesse momento, ela é uma variação da própria ansiedade, em termos gerais, e de um tipo de ansiedade específica que a gente chama de ansiedade social. Uhum. Então, vou puxar um pouquinho, antes de falar do medo da avaliação, falar um pouquinho da ansiedade, um pouquinho da ansiedade social, e a gente chega especificamente nessa ideia do medo de provas. Pois não, doutor. Ansiedade. Eu sempre falo isso aqui e é preciso que a gente entenda que a ansiedade é uma reação, a princípio, natural, normal, e que nos prepara para algo, nos prepara para situações difíceis ou perigosas. No caso de uma avaliação, pegando isso como exemplo, uma prova, nós queremos ir bem nesta prova, então é algo importante para nós, seres humanos. Essa avaliação, primeiro porque ela nos permite coisas, conquistar coisas, desde uma boa nota, desde um emprego, desde entrar de férias, até os aspectos mais subjetivos da avaliação, que é você se considerar uma pessoa competente, ser bem avaliado e ser aprovado pelas outras pessoas, receber elogios, enfim. Tudo isso é muito importante e grave para nós. Isso pode, então, desencadear a ansiedade. Até certo ponto, a ansiedade ela é importante, porque ela deixa a gente mais preparado para agir nesse momento. Digamos que ela faz parte, então. Faz parte, em graus pequenos. No caso da ansiedade, durante uma prova, ela é importante para a gente ficar mais atento e com raciocínio um pouco mais rápido. O que acontece com a ansiedade? Em alguns momentos ela se torna exagerada. A gente começa a perceber um perigo, um risco maior do que ele realmente é, e exagerar um pouco, né, nesse risco que a gente corre, e aí a gente começa a ter uma ansiedade que é desproporcional. Eu disse que eu queria falar sobre ansiedade e ansiedade social e depois ansiedade em relação às provas. A ansiedade social é uma ansiedade associada ao medo do contato social, ao medo da avaliação das pessoas sobre mim. Alguns comportamentos típicos de uma pessoa que tem ansiedade social. Medo de falar em público, né? E não só fazer uma palestra ou dar uma aula, mas também falar em grupos. Medo de falar, por exemplo, durante um encontro social no qual tem várias pessoas ali conversando, e a pessoa pode ficar ansiosa na hora de falar. Algumas pessoas ansiosas em falar perto de estranhos, outras pessoas até mesmo ansiosas em falar perto de conhecidos. Dificuldade de atender um telefone, de comer em público. Tudo isso é ansiedade, são sintomas de ansiedade social, e que a pessoa está sempre preocupada com o que o outro vai pensar dela. Uhum. E acreditando que as outras pessoas vão fazer uma avaliação negativa de si mesma. Desde coisas como, se eu falar alguma coisa errada, as pessoas vão me julgar, vão achar que eu sou burro, vão achar que eu sou incompetente, vão achar que eu sou meio bobo, enfim, alguma avaliação negativa que a pessoa então teme. Como ela teme essa avaliação negativa, ela começa a ter ansiedade diante dessas situações. E ela começa então a evitar. A ansiedade de prova é um subproduto disso, é uma parte dessa ansiedade social. As pessoas que têm ansiedade social normalmente têm ansiedade com provas, com avaliação, porque, afinal de contas, a avaliação é justamente esse julgamento. Uhum. Quando eu faço uma prova, eu estou sendo julgado, eu estou sendo avaliado. Correto? Sim. E aí, a ansiedade de provas está associada a essa ideia de que eu tenho receio do como que o outro vai me julgar.
Algumas pessoas, porém, só têm ansiedade com a prova e não tem nesses outros contextos que eu te falei. Então fica uma coisa muito específica. Às vezes vem junto com essa ansiedade social mais ampla, no qual eu tenho medo de uma avaliação em termos mais gerais e globais da minha vida. Às vezes eu tenho só em relação ao meu desempenho. Então eu tenho medo de fazer uma prova, eu tenho medo de um concurso, eu tenho medo de qualquer situação em que as pessoas possam me avaliar. Então eu tenho receio quando o chefe, por exemplo, pede para fazer uma avaliação de desempenho. Ou seja, qualquer situação em que eu sinta que eu estou sendo testado, eu posso reagir com essa ansiedade. Qual que é o grande receio da pessoa nessa situação de prova? Nessa situação de avaliação, ela tem medo de não conseguir alcançar o desempenho esperado e que as outras pessoas julguem que ela, então, ela é ou incompetente, ou às vezes muito frequente, que ela é irresponsável e que ela não se dedica, não se preocupa com os estudos. Enfim, ela tem receio de não alcançar aquele desempenho que ela acredita ser necessário e com isso ser mal avaliada. E ela faz também essa autoavaliação negativa. Então, se eu não conseguir esse desempenho, significa que eu não sou uma pessoa tão boa. O doutor Nelimar, então dentro disso, com toda essa ansiedade, nós podemos dizer que a pessoa está mais apta a errar? Por exemplo, em uma prova? Esse é um ponto muito interessante. Até certo nível, a ansiedade ela deixa a gente mais alerta, né? Então mais apto para reagir a uma situação que a gente julga perigosa ou importante. Mas quando ela passa de um certo nível, ela começa a atrapalhar o nosso desempenho. Tenta fazer uma prova, alguma coisa que você tenha habilidade de fazer, mas tenta fazer isso num dia que você estiver nervoso, ou ansioso, ou muito triste. O seu desempenho cai nesse momento. Cai justamente porque você não consegue funcionar direito. A ansiedade, ela sobrecarrega o nosso pensamento, o nosso cérebro, e aí o ansioso ele acaba tendo problemas. Uma coisa típica que acontece com pessoas ansiosas durante as provas é ter aquele famoso branco. Por que acontece esse branco? Porque a pessoa estressou de tal forma o seu cérebro, né, de tal forma o seu processamento ali de informações que ela dá um branco. É como uma tela de computador. Imagina um computador que você abre um monte de programas, Júlio. Quem nunca fez isso com um computador, né? A gente vai abrindo uma série de programas e de repente o computador não aguenta e trava. Esse branco é basicamente isso. É isso que a ansiedade faz na nossa cabeça. Ela abre uma série de janelas e programas de computador e em um determinado momento o computador, que é o nosso cérebro, não suporta e trava ou começa a falhar. E aí a pessoa tem o desempenho prejudicado por causa da ansiedade. Eu costumo dizer que uma pessoa tranquila, que não está ansiosa, que está ali simplesmente fazendo a prova, ela consegue ter um desempenho muito melhor do que um ansioso. Às vezes o ansioso tem, inclusive, mais conhecimento. Por quê? Quem está tranquilo consegue pensar, consegue raciocinar, consegue perceber algumas relações ali na prova mesmo e raciocinar, será que é isso? Será que é aquilo? Não vai abrir vários programas, né? Não, tá trabalhando só com um. Então, o desempenho acaba sendo melhor. E às vezes o conhecimento inicial não é tão bom, mas a pessoa consegue pensar sobre aquilo. E quem está ansioso, ao invés de conseguir acessar o conhecimento que ela tem, ela começa a perder. É como se as coisas estivessem escorregando das mãos dela, né? E ela está ensaboada e tentando pegar objetos redondos e lisos. Vai escorregando, né? E é isso que acontece com o ansioso. O que significa que ela não tem conhecimento, né? Isso não significa que ela não tem. Não, às vezes ela tem até muito. Tem até demais, né? Mas... Tipicamente, quem tem essa ansiedade de prova acaba estudando muito porque tem medo. Então tenta se preparar ao máximo, gera uma preocupação com o próprio desempenho e se prepara muito, mas não consegue ter o desempenho devido. O que acontece então quando ela não tem o desempenho devido? Veja bem, a ansiedade patológica surge porque a gente tem um medo exagerado de algo. Se eu tenho uma ansiedade diante de uma prova, é porque eu tenho medo do fracasso.
correto? Sim. Aí eu vou lá e ocupo o meu cérebro com um monte de pensamento, com um monte de medo de fracassar. Quando eu vejo uma questão lá, eu penso, ai meu Deus, eu não consegui, eu vou errar, eu não sei fazer nada. E como é que pensando assim você consegue ficar tranquilo para ir lá resolvendo a questão? Não consegue. E aí seu desempenho cai. E o que você pensa, o que você conclui de forma errada? Aí tá vendo? Sou ruim mesmo. Aí tá vendo? Estudei pouco. Aí tá vendo? Sou um mau aluno. Tá vendo? Eu não sirvo para isso. Começa uma série de conclusões erradas. Porque você não está considerando que o seu desempenho foi prejudicado por causa da ansiedade. E aí o que acontece no ciclo vicioso que se cria? Na próxima prova a pessoa fica mais ansiosa porque ela pensa, na última eu fui mal. Mas ela não entende que ela foi mal justamente porque a ansiedade atrapalhou. O único problema dela foi o medo. Foi a ansiedade. Foi a preocupação exagerada e não a falta de conhecimento. Só que isso pode ir gerando e retroalimentando a ansiedade e cada vez mais ela vai ficando ansiosa em outras situações. E com isso vai ter um desempenho sempre prejudicado. E aí o negócio vai ficando cada vez mais intenso. Já tive casos de pacientes que não conseguiam concluir o curso de graduação porque simplesmente ficavam ansiosos demais em uma ou duas matérias e não conseguiam ir bem na disciplina por causa de uma experiência negativa e aconteceu exatamente isso. A pessoa já tinha uma ansiedade, prejudicou o desempenho, ela tem uma avaliação negativa dela mesma e ela tem mais medo, mais ansiedade, pior o desempenho, mais medo, mais avaliação negativa e vira um ciclo vicioso no qual a pessoa às vezes fica paralisada ali, né? E aí, quando a gente está entrando nesse ciclo tão intenso, o que a gente precisa fazer é aprender a romper a ansiedade. Às vezes, com auxílio de um profissional, né, da psicologia, para lidar com isso. Mas algumas dicas eu posso dar para você começar a trabalhar isso desde já, né? Primeiro, entenda que se você se preparou, estudou, né, fez as suas atividades escolares, você provavelmente terá um bom desempenho. A não ser que algo muito excepcional aconteça. Algo excepcional não tem como você controlar. E também vai ser para você e vai ser para todo mundo. Uma prova super difícil, por exemplo. Mas, no geral, isso não acontece. Se você for procurar no seu histórico de estudante, muitas vezes você ficou ansioso e foi lá e fez um bom trabalho, tirou uma boa nota. Só que você está ignorando esse seu histórico positivo e só fica pensando, fixado, só observando os eventos mais negativos. Esse é um ponto. Criar essa expectativa, essa explicação de que, por mais que você esteja com medo, tudo bem, você está, que esse medo ele não tem razão de ser, porque você se preparou, porque o seu histórico é positivo. Ah, mas nessa disciplina não é. Sim, nessa disciplina não é, mas quantas outras você não fez até hoje? Uma pessoa na faculdade, por exemplo, quanto que ela não já fez em termos de estudos? 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio, entrou na faculdade, ou seja, foi aprovada no Enem. Se ela está lá no meio do curso, ela já fez metade das disciplinas. Verdade. Então, assim, olha o seu histórico de sucesso. Por que uma disciplina específica seria impossível para você? Com certeza. Entende? Porque há distorção. Ah, mas eu tenho muita dificuldade nesta matéria ou naquela. Bom, se há uma dificuldade real, vamos trabalhar com a solução do problema. Aí é o segundo passo. O primeiro passo esse medo é irracional, é exagerado, e ele não determina o meu desempenho, ele não prevê o meu desempenho. Segundo passo, realmente tem um problema? Então vamos procurar solucionar. Claro. Bom, eu tenho uma dificuldade extra numa matéria, eu posso estudar mais, eu posso, na faculdade, procurar monitoria, em algumas escolas de ensino médio também tem, eu posso pedir aula particular, enfim, o que eu posso fazer para melhorar meu desempenho nessa disciplina? E com esforço adequado você consegue. Ô doutor, você está falando em faculdade, um dos maiores monstros é o TCC, né? O pessoal fica ansioso. O TCC também entra nessa história aí, Júlio, da avaliação, né? Aí entra o terceiro ponto que eu ia começar a falar e que se encaixa perfeitamente no TCC, que é
As pessoas criaram uma ideia de que a gente deve ficar nervoso na hora de uma prova, que a gente deve ficar nervoso na hora de um TCC. Uma paciente minha falava isso, mas é normal ficar ansioso na hora da prova. Eu perguntava para ela, normal por quê? Você não estudou? Você não foi à aula? Você não fez tudo que tinha que fazer? Por que que na hora de pôr um negocinho que está dentro da sua cabeça no papel, a ansiedade e o medo é normal? Não é normal. Aí eu brinco com ela, isso é opcional. Primeiro ela ficava muito brava comigo quando eu falava isso. Bravo no sentido jocoso da situação, porque ela entendia o que eu estava falando e com o tempo ela passou a vivenciar isso mesmo. Que é o primeiro ponto que eu estou falando lá. Se é um medo irracional, eu devo respeitar o que eu estou sentindo, mas eu não preciso aceitar isso. Eu trabalhar contra. O que acontece com o danado do TCC ou algumas disciplinas que tem ao longo dos cursos? Ah, disciplina tal, todo mundo se ferra. O professor tal é carrasco. TCC, todo mundo sofre com TCC. Eu posso dizer de carteirinha que eu não sofri, Júlio. É porque eu sou excepcionalmente inteligente? Não. Porque eu fui excepcionalmente planejado. Sim. Então, o que acontece com o TCC, por exemplo? Ou o que acontece com as provas? A pessoa não cumpre as obrigações dela, que é estudar, que é se preparar, que é cumprir, fazer aquilo que ela tem que fazer no tempo razoável, e de repente chega no último momento, precisa fazer tudo de uma vez. Então, se eu tenho uma disciplina que é difícil para mim, e eu não estou estudando, obviamente no último momento ficará mais difícil. É muito diferente eu deixar para estudar de última hora uma disciplina que eu tenho facilidade, familiaridade, e uma disciplina que eu tenho dificuldade, que eu não sou muito afinizado com ela. Então, se eu faço isso, eu estou gerando um problema para mim. Aí não é uma questão de desempenho, não é uma questão de capacidade, é uma questão de planejamento. E aí voltamos para o 2, vamos resolver os problemas. O TCC acontece muito isso. Um agravante do TCC é que é uma avaliação pública, formal, em que as pessoas vão falar do seu trabalho ali. E isso gera, obviamente, uma tensão maior. Mas também há um exagerado, há um exagero aí com o nível dessa avaliação. Aí eu costumo dizer para os meus pacientes e alunos, quando estão entrando no TCC, eu falo assim, vai em alguma banca de TCC, vê se é esse inferno que as pessoas dizem que é. Aí eles vão e percebem que na maior parte das vezes é super tranquilo. São os professores conversando sobre o trabalho, muitos elogios acontecem, tapinha no ombro, aperto de mão, fotos. Sim, sim. Ah, mas teve fulano que foi o difícil, que o professor fez isso, que o professor falou aquilo. Mas fulano fez um bom trabalho? Fulano se dedicou ao trabalho dele? Aí a resposta geralmente realmente estava muito mal feito, dava para ver que a pessoa não se dedicou. Assim, pois bem, então o que aconteceu aí? Voltamos ao 2. A pessoa não se planejou e não resolveu o problema. Aí não é uma questão da prova em si, da avaliação em si, ou mesmo do TCC. É que a pessoa realmente se expôs a uma situação na qual ela não estava preparada. Mas normalmente as pessoas que têm ansiedade com relação à avaliação não fazem isso. A regra é elas tentarem se preparar muito. A regra é essa. E se você está se preparando, eu pergunto, qual o motivo, qual o fato que nos diga que você irá mal? Talvez não vá tão bem, mas mal? Ah, acontece sim. Mas em quantas provas acontece essa eventualidade? É muito pouca. Muito poucas avaliações você vai ter um desempenho desproporcional com o quanto que você estudou. É uma em 100 que você faz? Então, se é uma em 100, justifica tamanho medo? Aí a gente vai percebendo que há uma desproporção nesse medo. E uma outra coisa também, as pessoas não se planejam muitas vezes e depois culpam a avaliação. E quem já tem ansiedade de provas, ouve isso, Júlio, e a ansiedade dessa pessoa aumenta. Porque ela está funcionando de uma forma que não é muito racional ali. Sim. E aí ela ouve a pessoa falando assim, mas o meu TCC foi terrível. Mas a pessoa esqueceu de contar que foi terrível porque ela deixou para fazer nas 2 últimas semanas de entrega. E aí quem está ali fazendo o TCC e tal, tranquilo, mas tem medo de ser avaliado, pega só essa parte e então vai alimentando a própria ansiedade. Então um conselho muito importante que eu dou
para os meus pacientes que sofrem de ansiedade em relação à avaliação não fique escutando esse tipo de reclamação e considerando tudo como verdade. Avalie como é que o processo aconteceu de fato. Na maior parte das vezes, o que aconteceu foi que a pessoa não se dedicou como deveria. E aí as consequências negativas vieram. É chato sim, mas se você está fazendo o seu trabalho, qual a chance dessa situação negativa acontecer? São bem pequenas. Pode acontecer? Pode, mas são bem pequenas de acontecer. Doutor Elimar, as pessoas têm medo de ser avaliadas e com isso vem ansiedade? Esse caso é exatamente isso, Júlio. Né? A pessoa tem o receio do resultado dessa avaliação. Normalmente a pessoa tem uma crença, uma autoavaliação muito negativa e tem medo que a prova, que a avaliação da banca de TCC, que o professor acabe comprovando que ela não é tão boa assim. Há, nesse caso, um senso de competência, um senso de autoestima bastante prejudicado. E que a pessoa também precisa melhorar isso. Então, outro ponto a se fazer para trabalhar essa questão da ansiedade de provas é justamente fazer isso que eu falei, que eu comentei aí. Veja o seu histórico. Uhum. Quantas dificuldades você enfrentou? Quantas disciplinas você fez com tranquilidade? Quantas você teve dificuldade, mas que você superou e conseguiu ser aprovada? E algumas até você se tornou boa naquilo. Quantas vezes a gente não escuta a gente falando, eu tinha dificuldade em tal conteúdo, aí estudei porque peguei uma recuperação, porque eu tinha medo de não passar, eu acabei aprendendo aquele negócio. Isso aconteceu comigo em física, no primeiro ano do ensino médio. Eu não entendia nada que o professor falava. Peguei uma recuperação. Aí resolvi estudar sozinho. Eu falei, vou estudar esse negócio, né? E entendi o negócio, gente, olha só, é bem mais simples do que eu imaginava. Quantas pessoas não passaram por isso? Quando a gente sabe, se torna fácil. Né? Então, olha para você e veja o que você já vivenciou em termos de desempenho, de produtividade, em termos de avaliação, e se questione, e se pergunte, e responda honestamente. Eu realmente preciso ter tanto medo assim? Talvez eu passe por dificuldades. Talvez aconteça uma eventualidade, uma prova mais difícil do que eu esperava, e uma nota piorzinha, mas, bom, eu já superei tanta coisa, por que eu não posso superar isso? Quando a gente coloca dentro dessa perspectiva, aquele temor todo da avaliação diminui, porque ela deixa de ser algo tão mais forte do que eu. E tem outro ponto também. Qual o problema de tirar uma média ruim ou de repetir em uma disciplina? Qual o problema de uma coisa pontual na sua vida? Nós não somos avaliados por um desempenho único e isolado. Nós somos avaliados pelo conjunto daquilo que produzimos. Sim. Quantos dos seus professores já não tiveram dificuldades também? Não tiveram reprovações nos seus currículos? E hoje são pessoas aí que estão lá na frente ensinando, e pessoas inclusive que você respeita, mas você acha que ele apareceu daquele jeito ali, mas não é. Então, fazer essas análises nos ajuda a perceber que, embora a gente será submetido a avaliações e que, no caso de uma prova, por exemplo, se eu não passo na prova, eu não avanço no meu ciclo de estudos, se eu estou numa faculdade, eu não consigo concluir a faculdade e conquistar o direito de exercer aquela profissão que eu desejo, se eu não estou... Eu preciso desse desempenho, mas não é uma coisa em isolado que vai dizer se eu sou um bom aluno, um bom profissional ou uma pessoa competente.